Boa tarde a todos. É uma satisfação, uma honra também para mim estar aqui novamente na Unicamp, onde já tive muitas oportunidades nos bons tempos aqui do CBH-PCJ. Cumprimentar a mesa aqui, o professor Teixeira, eu tive o prazer de conviver, como eu mesmo disse, em Criaí por um tempo, o professor Orlando e o professor Tundizi, que dispensa apresentações. É uma honra dividir esse espaço aqui com o professor Tundizi, com quem certamente todos temos muito a aprender. Bom, em primeiro lugar, em nome do nosso secretário, o professor Benedito Braga, que deveria estar aqui, foi convidado, mas infelizmente, devido a compromissos lá na secretaria e no governo, não pôde estar aqui e me colocou nessa difícil missão aqui, e tentarei passar a vocês então algumas informações sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu vou falar um pouco para vocês daquilo que são as nossas ferramentas, né? Bom, eu vou passar rapidamente as ferramentas que nós utilizamos usualmente, né? Que são o nosso sistema de gerenciamento, nosso sistema de planejamento, a infraestrutura que temos, falar um pouco da crise e das ações que estamos desenvolvendo e de algumas das lições que certamente precisamos aprender com esse momento que estamos passando. Bom, no estado de São Paulo, nós temos uma boa infraestrutura hídrica representada por obras hidráulicas. O estado foi, de longa data, né, foi construindo essa infraestrutura. Entretanto, a gente percebe que não são muitas obras, não chega a uma centena de obras de grande porte significativas. O que eu gostaria de ressaltar aqui, que a maior parte dessas obras, elas são obras de uso múltiplo ou para geração hidrelétrica. Nós temos pouco mais de 1,4 bilhão de metros cúbicos em reservatórios destinados ao abastecimento público. Na verdade, esses reservatórios de porte, eles estão praticamente todos localizados na região metropolitana, ou como chamamos no setor, na região do Alto Tietê. Bom, aqui vocês têm uma ideia o quanto significa os reservatórios de porte. Eles estão concentrados justamente junto aos grandes cursos d'água aqui do Rio Grande, o Rio Paraná, o Paranapanema e o próprio Paraíba. Os demais têm uma porcentagem relativamente pequena de obras de reservação. Nós temos o nosso sistema de gerenciamento instalado. São Paulo foi pioneiro nisso no Brasil e ele funciona muito bem, né? Nós temos aí o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, tem uma regularidade de frequência muito boa, aqui acima de 80%. Nós temos os 21 comitês de bacia funcionando também de forma regular e com uma frequência acima de 70%, isso é uma média estadual. Todos aqui já ouviram falar dos comitês. Aqui na região temos o pioneiro dessa fase da moderna política de recursos hídricos, e eles têm atribuições muito importantes. Mas a crise também nos mostrou que há um caminho ainda a ser percorrido para que o sistema possa contribuir com momentos como esse. Passando rapidamente aqui, fala-se muito que não temos planejamento. Aqui a gente mostra que
em diferentes estágios, todos os comitês de bacia têm seus planos de recursos hídricos. Tá? Aqui são os planos nos comitês, as diversas unidades de gerenciamento, todos já numa segunda, terceira, quarta ou quinta edição. Isso é um processo sistemático que os comitês trabalham. Também temos o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é um grande pacto que a gente procura fazer e dar diretrizes a todo o Estado. Na última versão nossa do plano, nós selecionamos quase mais de 1000 ações identificadas e depois consolidadas e repartidas conforme os diversos segmentos que compõem o nosso sistema. E verificamos que mais de 50% dos compromissos representam 100% dos recursos. Temos, num plano de 4 anos, elencados quase 17 bilhões de investimentos. O primeiro acompanhamento nós fizemos em 2012 e nós tínhamos, portanto, o primeiro ano do plano, uma execução média dentro da meta, que era 20%. Temos também um relatório de acompanhamento desse plano. E aqui, por cada um dos itens, também a situação, apenas um item não estava satisfatório. Também todos ouviram falar do plano diretor de aproveitamento da macrometrópole paulista. Isso aí foi uma grande consolidação dos estudos que fizemos. Em São Paulo nós tivemos já 3 grandes planos de grande alcance. O primeiro deles foi feito na década de 60, que foi o famoso plano Ibrace, e onde foram planejados os sistemas Alto Tietê e o próprio sistema Cantareira. Portanto, depois nós tivemos na década de 90 o chamado Hidroplan, ou mais popularmente conhecido como Planão. Esse plano, ele, ao contrário do primeiro, que foi um grande plano de obras hidráulicas, o Planão, ele revisitou todas as obras e mostrou que era importantíssimo atacar o problema da qualidade das águas. Então, o Planão, ele não fez propostas de grandes obras, nem para a região metropolitana, embora tenha estudado as obras também do PCJ, Baixada Santista, mas ele foi muito enfático na questão do controle da qualidade das águas, da despoluição. E isso foi feito porque a partir dos anos 90 se acelerou o projeto Tietê. Essa região aqui adotou a despoluição como sua maior prioridade. No início da década nós tínhamos quase zero de tratamento de esgoto e hoje já temos um número superior a 70% de carga removível. E agora, em 2008, o governo então resolveu assumir um problema que não era possível de ser assumido por uma entidade isolada. Todos sabem que na revisão na primeira renovação da outorga de Cantareira se sinalizava com a necessidade de outras obras que pudessem entrar. Essas outras obras dependiam de negociação com estados vizinhos e até, com bacias vizinhas à região metropolitana e também estados vizinhos. Além disso, nós sabíamos também que o desenvolvimento econômico do Estado, ele é nessa região que representa 80% do PIB do Estado, são 180 municípios, e aqui vivem 75% da população do Estado, nessa chamada macrometrópole, que envolve
4 regiões metropolitanas hoje, né? Baixada, São Paulo, Vale do Paraíba e a região de Campinas, além da região de Sorocaba, né? Então, nós sabíamos que sem água o desenvolvimento econômico do Estado ficaria afetado. Então, isso não se falava dessa crise. E esse estudo começou em 2008 e ele se desenvolveu até 2013. O que é muito interessante. Nós atualizamos todos os estudos desde a década de 60, verificamos novos mananciais que poderiam ser aproveitados, alguns a longa distância, como a própria bacia do Paranapanema aqui, com o aproveitamento do Jurumirim, que foi contemplado, e os aproveitamentos na bacia do Tupi. Fora isso, no entorno da macrometrópole, os aproveitamentos do Paraíba do Sul, da Serra do Mar, e aqui diversos aproveitamentos na área das bacias PCJ, onde se destacam as barragens Duas Pontes e Pedreira, né, que já estão com o projeto executivo em fase final. Imaginamos que esse ano consigamos fazer já a licitação para as obras. Aqui o detalhe dos dois reservatórios, e que inicialmente o próprio comitê decidiu, o comitê aqui da região, os locais dessas obras, mas o plano da macrometrópole entendeu que não bastavam os dois reservatórios, seria necessário também distribuir essa água. Então, por isso, se definiu a necessidade de um sistema adutor que possa atender cerca de 20 municípios aqui na região, onde o principal, evidentemente, é Campinas. Elas deverão uma garantia de 95%, nos dá mais 6,4 metros cúbicos por segundo em relação às mínimas hoje. Uma garantia de 100%, 6 metros cúbicos. E por falar em garantia, aí é que está o nosso problema. Um dos nossos problemas, né, professor? Nossos planos, o sistema de saneamento, nós projetamos ele para que ele atenda com uma garantia de 95% do tempo. Portanto, 5% do tempo pode haver falhas no atendimento. O plano da macrometrópole, ele trabalhou justamente com isso. Para estudar a demanda até o horizonte de 2035, nós fizemos os cálculos da população, do desenvolvimento, 3 cenários, né? E consideramos que, como sempre é considerado no planejamento, 95% de atendimento do sistema de saneamento é razoável. No caso do setor industrial, nós consideramos uma garantia de 90%. E no caso do setor agrícola, uma garantia de 80%. E quando não ocorre isso? Quando não ocorre isso, nós devemos ter exatamente mecanismos para conviver com a situação, seja racionalização de uso, planos de contingência, etc. O que a crise nos mostrou é que nós, sociedade, classe política, mídia, não aceita. Todo mundo quer garantia de 100%. E risco zero, né, significa quase investimento ao infinito. Né? Então, risco zero é algo que a sociedade não consegue pagar. Bom, quanto à cobrança pelo uso da água, é um instrumento econômico que vem sendo já implementado no Estado, né? Começamos em 2006, nós já temos 6 regiões com cobrança implementada e funcionando, e todos esses em amarelo já têm decreto do governador, deverão começar a cobrar esse ano, em diferentes fases, mas está indo bem. Já arrecadamos
220 milhões que estão sendo aplicados nas próprias regiões mediante decisão dos comitês de bacia. O último a começar a cobrar foi o ano passado, o Alto Tietê, né? E os dois primeiros foi aqui o Piracicaba e o Paraíba do Sul. Tem uma característica importante, começa a se cobrar não com o preço cheio, mas tem uma progressividade aqui, né? Cada um escolheu a sua. O Alto Tietê começou com 60, esse ano será 80 e só em 2016 vai atingir 100%. Outorga. A outorga, ela é um instrumento pelo qual o usuário de recurso hídrico tem a garantia do direito para usar aquela água. E é importante que haja um órgão que faça a gestão disso, que contabilize determinado lugar do rio, quanto está se usando para cima, quais os compromissos de uso para baixo, e naquele ponto que você quer água, do determinado usuário quer água, quanto de água eu posso disponibilizar. Nós hoje, o DAE hoje está emitindo cerca de 10 mil outorgas por ano. Isso é uma quantidade muito grande. E nós temos no estado 65 mil usos já outorgados. Bom, aqui da vazão que nós temos de pouco mais de 400 metros cúbicos por segundo de vazão mínima no estado, nós já temos outorgado de água superficial 300. Portanto, temos um bom índice de outorga sobre a vazão mínima. E aqui é uma relação que mostra a criticidade. Quanto mais escuro aqui, mais água outorgada eu tenho sobre a vazão mínima. Se vocês olharem o Alto Tietê, isso aqui chega próximo, está entre 300% e 400%. Logo em seguida vem aqui a região do PCJ e assim por diante. Nós temos essas áreas como áreas de maior problema. Se vocês olharem esse mapa, vocês vão ver que não é muito diferente isso aqui, desse daqui. Bom, aqui temos também, fechando essa parte de informações gerais, nós temos um belo sistema de informações sobre a quantidade, sobre a pluviometria. Nós temos redes, inclusive redes em tempo real, né? Redes telemétricas, temos radar meteorológico, quer dizer, temos informações. Temos várias instituições que trabalham com isso, né? Agência Nacional de Água, Defesa Civil, IAC, o SEAGRO aqui, enfim, tudo isso de certa forma conectado. Temos salas de situação em São Paulo, em Piracicaba, Registro e Taubaté, que monitoram a situação, produzem boletins para colocar nos sites, informar a sociedade, a mídia. Monitoramento de águas, qualidade, água subterrânea também, temos monitoramento de qualidade, quantidade, aqui ainda redes bioisométricas. Nessa crise, nós temos o último dos instrumentos da política, o enquadramento, que é um dos mais complexos. Nosso enquadramento é da década de 70, mas nós tivemos agora, recentemente, a alteração da classe de uso de 2 corpos d'água em função das melhorias que nós já conseguimos no saneamento. E isso aqui foi para socorrer, por exemplo, o município aqui de Indaiatuba e Itupeva, alteramos a classe do Rio Jundiaí. Também aqui para socorrer Botucatu, alteramos a classe do rio Lavapés, lá em Botucatu. Isso permitiu captações que antes não existiam para abastecimento público nessas áreas. Isso está em processo, a gente está trabalhando em todo o estado com a questão do enquadramento. Bom, aqui, acho que já é conhecido da maioria, se nós levarmos em conta a quantidade de água que nós temos, as vazões mínimas, e levarmos em conta quanto de água nós estamos usando, na região do Alto Tietê usamos mais de 4 vezes a quantidade mínima de água. E nos demais aqui, no Piracicaba, praticamente a mesma quantidade de água, quase 100%. Todos esses
em cor mais alaranjada, já se aproxima, já supera 50% de uso sobre a vazão mínima. Portanto, isso exige uma atenção muito especial. Se vocês olharem e se lembrarem das regiões críticas, agora vamos ver o que está acontecendo nesse período. A região do Alto Tietê e do Piracicaba, os órgãos gestores já, a partir do ano passado, interromperam a emissão de outorgas para que não agravássemos mais ainda a situação dos usos já existentes. Também, algo parecido foi feito aqui na região do Turvo Grande e do São José dos Dourados. Além disso, nós temos regiões que já vêm sendo monitoradas ao longo do tempo, que são microbacias críticas, onde os comitês já declararam a criticidade desses pontos e há um regime especial de gerenciamento. Todas essas manchas roxas aqui são áreas em que o Conselho Estadual detectou uma grande concentração de postos e riscos à qualidade e, portanto, sujeitos a um gerenciamento especial. Aqui um gráfico bem conhecido, acho que grande parte já saiu na mídia. Se nós formos olhar o histórico das vazões afluentes ao sistema Cantareira. Aqui todo mundo sabe que o sistema Cantareira foi projetado para retirar da região da bacia do Piracicaba 31 metros cúbicos por segundo. Né? Então, esse aqui é um hidrograma que mostra de janeiro a dezembro o comportamento das vazões. Na média, nós temos vazões altas aqui em torno de 60 metros cúbicos por segundo, né? No período chuvoso, e depois elas caem, depois voltam a subir aqui a partir do... A pior crise que tivemos foi de 1953, na série histórica, né? Em que nós tivemos aqui a maior vazão no ano, tinha sido de 30 metros cúbicos por segundo aqui, nesse período aqui, próximo a abril-maio, né? Essa era a referência para todos os estudos, e inclusive foi a referência para o próprio estudo da macrometrópole, porque na série era o pior que nós tínhamos. Em 2014, nós tivemos aqui um comportamento muito abaixo do pior da história. Para se ter uma ideia, a diferença em volume do que chegou em 53 para o que chegou em 2014 representa cerca de 35% em volume do sistema Cantareira, porque o sistema Cantareira é próximo aqui de 1 bilhão de metros cúbicos inteiro, né? E isso é o que chegou na área do sistema equivalente na bacia do Piracicaba. Em 2014, o janeiro de 2015, foi pior que o janeiro de 2014, o ano anterior. Quer dizer, um dia as coisas têm que melhorar, né? Então, em fevereiro, nós voltamos para um nível de afluência próximo do que ocorreu em 53. E todo mundo já disse que choveu bastante, né? Mas como o solo estava muito seco, né? Choveu de fato bastante. O solo estava muito seco, a vazão que chegou foi ainda muito reduzida. Na região metropolitana de São Paulo, 4 fatores principais foram utilizados, 4 ferramentas para o enfrentamento da crise. A primeira delas foi já, isso vem ocorrendo de forma contínua e progressiva, um avanço, um remanejamento de áreas atendidas do sistema Cantareira para o sistema Alto Tietê e o sistema Guarapiranga. E com isso foi possível tirar 2,4 milhões de pessoas do sistema Cantareira. Depois, em maio, nós fizemos, foi entregue a obra da primeira reserva técnica, né, que possibilitou que nós atravessássemos aí
período mais crítico da estiagem, chegássemos até novembro e depois em novembro iniciamos a segunda reserva técnica, né? O bônus permitiu também uma redução de 3,4 metros cúbicos por segundo e a partir agora desse ano também o ônus para aqueles que não estão cumprindo a meta. Além disso, com as medidas de redução de pressão, foi aqui talvez o efeito mais significativo que se reduziu essa demanda em 10 metros cúbicos com a redução de pressão na rede. Bom, aqui foi o resultado que nós atingimos até agora, fevereiro passado, uma redução na produção do sistema Cantareira, que estava no patamar de 32 metros cúbicos aqui, no início de 2014, para agora 14,2, uma redução de 17,5 metros cúbicos por segundo. E aqui o efeito de cada uma daquelas ações, aqui as permissionárias também foram renegociados os volumes de entrega, além do que eu já falei. Bom, em síntese, no curto prazo, nesse ano, nós precisamos perseguir esses pontos aqui. Consumo urbano, ampliar informação, não sei se todos notaram, não só a Sabesp, mas o próprio governo está com uma campanha, Cada Gota Conta, né? E que está procurando explicar para a população que é uma crise realmente séria e buscando dar as dicas, porque se eu não tenho oferta de água, o que é mais eficaz é diminuir o consumo. É a gestão da demanda que é o mais eficaz nesse momento. E buscar os instrumentos econômicos, como o bônus para incentivar ainda mais essa redução de consumo. Na área industrial, nós estamos incentivando e o setor está procurando também aumentar o seu reuso. No consumo agrícola, buscando uma conscientização do setor para se regularizar, né? Buscando outorga e buscando também práticas conservacionistas. Conseguimos com a FAESC um trabalho muito bom, que agora nós já temos o que chamamos de ato declaratório, não é outorga ainda, mas o que era praticamente zero o número de usuários cadastrados, né? Hoje nós já temos aqui no PCJ cerca de 1.000 novos cadastros. E o conhecimento do uso da água é importante para fazer a gestão da crise. Também foi instituído, nós temos os comitês, mas eles têm uma dinâmica de trabalho que é baseada numa discussão prévia, câmaras técnicas, plenário, e isso é um processo um pouco mais lento. Então, foi instituído esse comitê de crise para dar uma relação direta dos prefeitos, da sociedade civil e com o governo no escalão mais alto, para discutir e agora elaborar um plano de contingência que foi constituído desse comitê de crise, foi instituído um grupo técnico de 7 pessoas que deve estar iniciando esta semana a preparação desse plano de contingência. Na Grande São Paulo, as obras emergenciais para 2015. Essas obras foram planejadas partindo da seguinte premissa, que nós teremos em 2015 um ano igual ou até um pouco pior que 2014. Então, nos prepararmos para uma situação, por exemplo, do período seco, que realmente essa crise pode ser que continue. Então, daí estamos fazendo de forma emergencial, buscando ligar billings com o Taesupeba, que é reforçar
o sistema Alto Tietê, porque ele foi muito depressionado por conta do apoio que ele deu no próprio Cantareira. Aqui também na vertente marítima, buscando obras emergenciais a fio d'água para apoiar outros reservatórios do Alto Tietê. Aqui, outro reservatório também na vertente marítima, reservatório não, captação para apoiar o Alto Tietê. O Guaió já está em fase de obra, é um rio de pequeno porte, mas que é um manancial que ainda pode ser aproveitado. Tudo isso aqui teremos que dar um upgrade nos tratamentos de água. E o rio Guaratuba, esse aqui já foi feito. Para o Guarapiranga-Billings, nós vamos fazer uma ampliação dessa estação elevatória para poder captar mais 1 metro por segundo na represa Billings, para jogar no Guarapiranga. Aqui, 2 afluentes aqui do Alto Ribeira ali, para reforço do Guarapiranga, e mais esse aqui também da mesma região do Guarapiranga. No médio prazo, isso aqui já foi anunciado, todos sabem que foi até o Supremo Tribunal Federal a questão do uso da água do reservatório Jaguari, que é um curso d'água do Estado, mas é afluente do Paraíba do Sul e faz parte das regras gerais lá da operação do Paraíba, que é regulado pela Agência Nacional de Água. Então esse acordo já foi assinado, então está, vamos dizer, pactuado com o Rio, com Minas, o uso dessa água aqui. Esperamos que agora, em 2, 3 meses no máximo, essa obra esteja iniciada. Já foi iniciado o processo de licitação. E isso aqui é importantíssimo para a região aqui também. Porque recuperar o Cantareira significa segurança hídrica para as bacias do CJ também. Além disso, aqui uma inovação, estamos em estado avançado, protocolamos no PAC também, 2 estações de reuso potável direto. Uma usando esgoto do Pinheiros e a outra esgoto do lado da estação Barueri. Do Barueri para o Alto do Baixo Cotia 1 e no Guarapiranga 2. Aqui, aquelas obras que estão sendo iniciadas a fio d'água, depois serão complementadas, vão chegar a 2,8 da vertente marítima do Alto Tietê. Para o Rio Grande, essa é uma outra obra, está no plano da macrometrópole. Nós temos o braço do Rio Grande, que abastece o ABC, e aqui tem o braço do Rio Pequeno, que é um pouco mais próximo lá do final da Billings. E essa interligação também está protocolada no parque. E aqui as 2 barragens na região PCJ. Então, em termos de obras existentes, são essas. Essas obras são as obras emergenciais que eu falei, e essas as obras de médio prazo, essas verdinhas aqui, que é o Jaguari, aqui essa obra que já está em andamento. Essa aqui também é uma curiosidade, que essa obra está com a capacidade instalada projetada para 4,7, mas toda a instalação permite levar 6,4, desde que ao invés de bombear 20 horas por dia, se bombeie 24 horas. Então, esse é o plano para que possamos aí, no curto e médio prazo, ter um aporte de mais 29 metros cúbicos para a região. Bom, a médio prazo e longo prazo. A gestão da demanda é algo que tem que ser encarado por todas as regiões do Estado hoje como algo permanente e efetivo. Não pode mais ser um discurso trocar os vasos sanitários antigos, trocar torneira e chuveiros que gastam muita água, buscar a estrutura tarifária também adequada e ação para que as habitações coletivas tenham medição individualizada, controle de perdas e reuso. Então, essa é a base de um plano de gestão da demanda em que o nosso secretário está agora efetivando para que nós possamos colocar em prática. Alguns aprendizados para terminar. Em primeiro lugar, é absolutamente necessário que os órgãos gestores
da esfera estadual e federal trabalhem de forma harmônica e conjunta. Isso foi demonstrado aqui no TCJ mesmo, onde já se estabeleceu uma regra que ainda não foi utilizada. No caso da crise se agravar, tem alguns gatilhos, conforme a razão que está no rio e no ponto que estiver, para que os usuários reduzam as suas captações. Os planos. Eu mostrei, nós temos o Conselho Estadual, nós temos os comitês de bacias. Entretanto, nenhum desses colegiados, eles conseguiram, por exemplo, estabelecer, no caso dos comitês de bacia, quais seriam as prioridades de uso numa crise. E nesse ponto, se não tem isso discutido de forma absolutamente pacífica e aprofundada, e essa não é uma discussão simples, na crise, quem tem que decidir é o órgão gestor. Então, o sistema de recursos hídricos precisa preencher essa lacuna, que é produzir essas ferramentas para os órgãos gestores. Nós tivemos uma adesão da população, mas nós temos que manter um trabalho mais permanente para que a população realmente tenha a água como algo finito e tenha uma relação diferente com a água, como agora na crise vem demonstrando. Plano permanente de gestão de demanda, como eu já mencionei, e os planos de contingência, que nós não estávamos acostumados e ninguém esperava a crise nessa magnitude, portanto, agora nós temos que fazer quase que planos de emergência por conta da situação ser presente. Bom, agradeço, fico à disposição, agradeço a condescendência da mesa aqui.